Ventos fortes ocasionam prejuízos em Criciúma. Ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou prorrogação do auxílio emergencial. Ex-gerente da Secretaria de Saúde confirmou irregularidades na compra dos respiradores artificiais de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés testou positivo para a Covid-19. Estudos confirmam: mortes de crianças por Covid-19 são exceção. Empresa americana revela testes animadores em pesquisa de vacina que combate o coronavírus. Usuários de planos de saúde não precisarão mais pagar para realizar o teste rápido que detecta o coronavírus. E ainda, chuvas dos últimos dias amenizam problemas da estiagem em Cocal do Sul. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Um ciclone extratropical está castigando Santa Catarina. Criciúma, claro, apesar de não ter sido atingido de forma tão violenta como as cidades do oeste do estado, também registrou prejuízos. Equipes de diversos órgãos do governo do estado atuam desde o início da tarde dessa terça-feira para minimizar os estragos causados pela passagem de um ciclone extratropical que atinge todas as regiões de Santa Catarina. O trabalho segue ao longo dessa quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Celesc e secretarias do governo. Em boletim divulgado na manhã dessa quarta, a Defesa Civil confirmou 9 óbitos no estado. As mortes foram de uma idosa em Chapecó, um homem em Santo Amaro da Imperatriz, 3 mortes em Tijucas, Governador Celso Ramos, Ilhota, Itaiópolis e Rio dos Cedros, além de uma pessoa que segue desaparecida em Brusque. Em Criciúma, no sul do estado, apenas danos materiais. Muitos prejuízos foram contabilizados. Desde ontem a gente vem trabalhando em conjunto, Corpo de Bombeiros Militar, Celesc, Fundação do Meio Ambiente, Secretarias do município de Criciúma. Várias ocorrências a partir de ontem devido a esses ventos que atingiram a nossa cidade, atingindo aí mais de 90 km por hora. Tivemos bastantes estragos, graças a Deus sem vítimas até o momento, e bastante danos na rede elétrica principalmente, quedas de árvores em cima de residências, obstrução de vias públicas. A gente vem trabalhando aí durante a madrugada e a partir da manhã para voltar à normalidade o mais rápido possível, E a Defesa Civil, além de acompanhar as ocorrências já registradas, segue monitorando os efeitos da passagem do ciclone. Mas ainda temos um boletim meteorológico ainda informando que durante o dia ainda teremos rajadas de vento aí em medida de 60 a 90 km por hora. Estamos com todas as equipes de plantão, neste momento algumas já em atendimento, algumas ocorrências mais graves, mas só danos materiais registradas por enquanto, Estamos trabalhando fortemente agora com outra equipe de poda da Celesc, uma equipe de poda do município, para todas as árvores que tiverem risco no município visivelmente. Nós vamos fazer essa força-tarefa para minimizar os danos, principalmente nas comunidades, áreas centrais, para trabalhar em conjunto e tentar minimizar o máximo possível. Conforme o coordenador da Defesa Civil, em Criciúma, vários pontos da cidade foram atingidos. Não temos um ponto muito atingido, muito especificamente. Eles foram bem aleatórios, Dentro do município nós tivemos Deus do Santo André, São Sebastião, a Operária Nova, Área Central, Santa Bárbara, Próspera. Então, vários bairros da cidade com algum tipo de ocorrência registrada desde ontem, tanto por nós como pelo Corpo de Bombeiros, estão sendo atendidas. Então não teve um bairro mais atingido ou outro. Então todos eles tiveram algum tipo de ocorrência, A maioria deles aí foram atingidos e todos eles foram atendidos pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar. As rajadas de vento provocadas pela passagem do ciclone chegaram a 134 km por hora em alguns municípios. A tempestade atingiu praticamente todas as regiões do estado, situação que já estava prevista pela Defesa Civil. Durante a semana, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, com seus meteorologistas, a Defesa Civil de Criciúma,
Criciúma, seu monitoramento 24 horas. A gente vem já emitindo alertas nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, página oficial do governo, através também de grupos de WhatsApp, informando a comunidade e a população sobre os riscos desses ventos que poderiam causar prejuízos a residências e a famílias. Então a gente já vem há mais de 72 horas já emitindo esse alerta, né, para as pessoas se prevenirem. Então não pegou de surpresa, a gente já estava preparado para esse tipo de trabalho, tanto é que as respostas são rápidas, né, tanto da Defesa Civil como de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiro e Celesc. Então porque a gente já estava esperando, né, esses tipos de danos. Criciúma ainda não foi tão atingida como cidades do oeste, lá para cima, mas a gente vem trabalhando para que isso não aconteça. Os fortes ventos dificultam também a comunicação, já que muitas cidades estão sem sinal de telefone, internet ou sem luz. Por isso, é solicitado que a população se mantenha em local seguro e protegido, mantenha calma e tente acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199 quando necessário. Neste momento, a gente tem como prioridade salvar vidas. E para salvar vidas, a gente precisa prevenir. Ainda temos rajadas de ventos para essa tarde e durante a madrugada. A gente pede para quem puder ficar em casa, fique em casa. Não pelo evento meteorológico, temos aí também o coronavírus, né, o Covid-19 também. Usem seus EPIs de segurança e se quiserem sair na rua, saiam prevenidos. Evite de trafegar embaixo de redes elétricas. Não deixem carros estacionados embaixo de árvores, outdoors. Caso fique em casa, evite deixar equipamentos eletrodomésticos na tomada devido a curtos-circuitos, né, devido à queda de rede elétrica. Então, alguns cuidados que podem mudar e fazer totalmente a diferença. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a prorrogação do auxílio emergencial, porém sem detalhar valores. Ele falou sobre as ações do governo no combate à pandemia durante uma reunião virtual com a Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas de combate às crises sanitária e econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou um panorama das ações do governo para conter a pandemia do novo coronavírus e anunciou quais serão os próximos passos a serem seguidos. Guedes participou de mais uma audiência da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate às crises sanitária e econômica. Segundo o ministro, o governo já mobilizou R$1 trilhão em recursos, valor que, segundo ele, é 2 vezes maior do que a média dos países emergentes e 10% superior ao aplicado pela média dos países mais desenvolvidos. Guedes foi questionado pelo relator do colegiado, o deputado Francisco Júnior, do PSD, se estaria havendo falta de coordenação do governo federal para que o dinheiro liberado chegue de fato à ponta. O ministro apontou que o sistema federativo é complexo, mas a descentralização é positiva por facilitar a transferência rápida de recursos. Uma compra centralizada realmente favorece, você consegue um desconto de preço maior. Mas, por exemplo, por consequência, o país inteiro fica esperando o governo central comprar coisas quando ele mesmo já podia estar comprando centralizadamente. Então, a gente está aprendendo com essa crise a aperfeiçoar o funcionamento desse organismo complexo que é a administração pública e que não é simples. Outra queixa dos parlamentares foi a dificuldade de micro e pequenos empresários acessarem linhas de crédito. Paulo Guedes reconheceu que a liberação dos recursos ainda não tem sido satisfatória. Sobre uma estimativa da queda do Produto Interno Bruto brasileiro neste momento da pandemia, Paulo Guedes disse que qualquer previsão, mesmo que seja do Fundo Monetário Internacional, não passará de apenas um chute. Mas sobre o endividamento, o ministro afirmou que o déficit primário deve ser muito alto e que a dívida pública bruta poderá ultrapassar 100% do PIB neste ano devido ao agravamento da crise. O ministro foi questionado se o Banco Central poderia emitir moeda para enfrentar a crise. Paulo Guedes não descartou a possibilidade, mas ressaltou que o país ainda está longe de uma recessão. Se estivéssemos nos aproximando dessa situação, o juro praticamente desce para zero e aí não há mais diferença entre títulos que pagam juros e moeda que não paga juros nenhum. Se uma situação de depressão,
a demanda por moeda fica infinitamente elástica, como nós economistas dissemos, quer dizer, todo mundo começa a fazer tesouramento, não vou comprar um título público, eu só posso perder dinheiro. Se o juro sair, se o juro subir, eu caio, o meu dinheiro perde valor. Então, eu prefiro ficar com o dinheiro mesmo, com a moeda na mão. Se caíssemos nessa situação, iríamos para permitir ao nosso Banco Central, também é uma reforma importante que nós podemos aprovar, uma autonomia do Banco Central, ele ficar realmente independente, e aí caberia a ele fazer o que o Federal Reserve faz lá nos Estados Unidos. Ele pega essa capacidade de emitir moeda e ele começa a recomprar dívida. E aí ele pode fazer várias coisas, ele pode recomprar dívidas estudantis, por exemplo, os meninos que estudaram, se endividaram e agora não conseguem emprego, não conseguem pagar as universidades. Ele poderia recomprar ativos em geral, inclusive a sua própria dívida, e emitir moeda. De acordo com Guedes, o Brasil tem condições de reativar sua economia mais rapidamente que outras nações, em cerca de 3 ou 4 meses. Ele afirmou que o país vai surpreender com reformas que ajudarão a destravar investimentos. E sem dar detalhes sobre valores, o ministro antecipou o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que o governo federal vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores prejudicados pela pandemia. É por decreto. Decreto que, se entrar na Câmara, são mais 15 dias, 20 dias, sobe para o Senado, volta. Então, é melhor que seja por decreto. Mas, da mesma forma, nós queremos que haja uma cobertura por 3 meses. É aquele dilema que eu tinha informado antes. Ou você dá um valor muito alto por menos tempo, ou você põe um valor um pouco mais baixo e estica um pouco. Nós vamos para essa solução. É por decreto. Ou seja, a lei diz que tem que ser 2 pagamentos, você tem que pagar R$600 num mês, R$600 no outro. Então, 15 segundos. Nós vamos realmente fazer 3 meses de cobertura com 2 pagamentos num mês. Há solução para esse problema. Se os senhores pararem e pensarem um pouquinho, há uma solução. O objetivo é respeitar o espírito da lei, é pagar R$600 no mês e R$600 no outro mês. Só que nós vamos conseguir que haja uma cobertura de 3 meses. Os senhores vão ver a solução, espero que compreendam e nos ajudem. Segundo Paulo Guedes, ao pagar o auxílio, o governo descobriu a existência de 38 milhões de brasileiros invisíveis, sem nenhum tipo de documentação. Parte deles são trabalhadores informais, para os quais será lançado um novo programa de auxílio após a pandemia. Descobrimos 38 milhões de invisíveis. Entre esses invisíveis, 8, 9, 10 milhões são realmente muito pobres. Já os outros 30 milhões, 25 a 30 milhões, são empreendedores, são trabalhadores por conta própria. É gente que está por aí se virando, ganhando a vida. E que vai ser objeto de um programa nosso próximo, que vai ser o Verde Amarelo. O programa Verde Amarelo, exatamente para nós darmos dignidade a essas pessoas que lutam em defesa da própria vida, da vida de suas famílias, e que estão completamente desassistidas pelo Estado. A seguir, governador Carlos Moisés testou positivo para a Covid-19. O governador Carlos Moisés testou positivo para o novo coronavírus. Confira na reportagem de Débora Correia. O governador Carlos Moisés comunicou na manhã dessa quarta-feira que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ele apresentou sintomas na terça-feira e, por isso, realizou o teste. Desde então, Moisés se encontra em isolamento total, respeitando os protocolos de distanciamento social. O governador fez um novo exame como contraprova para ter segurança do diagnóstico e aguarda o segundo resultado. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Carlos Moisés afirma que está bem e conta que teve sintomas como tosse, dor de garganta e febre baixa. Fiz um teste para a Covid-19 por estar apresentando sintomas e sinais, dor de cabeça, dor de garganta,
uma febrícula, também dificuldade respiratória, a tosse de modo geral, né, com alguma dor. E tive outros sintomas também, como coriza e também um pouco de conjuntivite. Eu fiz o exame e o primeiro resultado deu positivo. A gente está fazendo a confirmação. Acredito que até o final da manhã de hoje, desta quarta-feira, dia 1º, então, de julho, nós possamos ter um resultado definitivo dessa situação. Por conta disso, o governador não está em campo acompanhando as equipes do governo do estado, mas também monitora a evolução dos trabalhos para reparar os danos provocados pelo ciclone extratropical que atingiu Santa Catarina na terça-feira. Isso não impede que nós estejamos acompanhando o trabalho, mesmo que à distância, e apoiando nesse momento difícil, né, dos catarinenses, o incansável trabalho de todos os órgãos dos municípios, da Defesa Civil, dos estados, e aqui do estado de Santa Catarina, Defesa Civil, Celesc, Bombeiros, Casan, os serviços de telecomunicações e todos aqueles que se envolvem nesse momento difícil para os catarinenses. Pelas redes sociais, o governador também lamentou os óbitos e se solidarizou com as famílias das vítimas. Nós estamos com diversos municípios que foram afetados pelos eventos climáticos aqui em Santa Catarina. Ainda temos registros, infelizmente, não só de danos materiais, mas também de óbitos. Estruturas como de serviços essenciais, como energia elétrica, telecomunicações, também foram afetadas. E o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estão em campo e nós estamos acompanhando e envidando esforços para que, da forma mais rápida possível, sejam minimizados o sofrimento das pessoas, enfim, as comunidades sejam atendidas. Importante seguir os canais oficiais do governo, as notícias pelos órgãos oficiais, para que a gente não tenha nenhuma informação desencontrada e a população possa ser bem orientada. O ex-gerente da Secretaria de Saúde confirmou que houve sim irregularidades na compra dos respiradores artificiais de Santa Catarina. Acompanhe. Os deputados aprovaram em plenário nesta terça-feira o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, dos respiradores, que solicita ao governador Carlos Moisés o afastamento do controlador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira. O pedido havia sido aprovado pela comissão na última semana. No documento, os membros da CPI justificam que há flagrantes indícios de omissão do controlador na condução da controladoria, além de contradição em seus depoimentos. Os parlamentares também entendem que Ferreira não conseguiu evitar os vazamentos de informações da conclusão de uma sindicância interna no governo e na Secretaria de Saúde para apurar tais irregularidades. É a hora de te dar umas respostas para as pessoas, né? E a função que ele ocupava ali, como eu disse, ela é preciso servir de exemplo, né? Ele é um controlador, né? E ele que verifica as contas do Estado. Então é importantíssimo que haja uma imparcialidade da nossa parte e também da parte do Executivo. Por isso a cobrança. Também nesta terça-feira, em mais uma reunião da CPI, os parlamentares ouviram novos depoimentos de envolvidos no processo de compra dos respiradores. Um dos mais significativos foi o do ex-gerente de execução financeira da Secretaria de Estado da Saúde, Tiago da Silva Martins. Ele confirmou que houve irregularidades na tramitação do pagamento à Vegamed na aquisição dos respiradores. Segundo o Tiago, que pediu exoneração do cargo após o escândalo tornar-se público, tanto Márcia Pauli, ex-superintendente de gestão administrativa, quanto José Florencio, ex-coordenador do Fundo Estadual da Saúde, sabiam que o pagamento antecipado para a empresa carioca só ocorreria mediante assinatura de nota fiscal de recebimento dos equipamentos. Aí ele me explicou que a Márcia falou que todos os fornecedores estavam exigindo pagamento antecipado. Então eu falei para o Gabriel o seguinte, não é comum, não é normal, agora no sistema tem como fazer. Só que pagamento a gente faz no CIGEF, né? Para fazer um pagamento, o CIGEF requer, é um pré-requisito que tem uma despesa certificada. E aí ele perguntou lá, qual é o documento que a SGA precisa providenciar para que a gente faça esse pagamento antecipado? E aí eu falei, uma nota fiscal que precisa estar autenticada, né, assinada eletronicamente no SGPE e certificada no CIGEF. E aí eu expliquei para ele o que significava isso.
Qual que era a responsabilidade de certificar uma nota sabendo que o equipamento não tinha chego? Quando teve que fazer o pagamento das 2 notas fiscais de 16,5 milhões de reais da Veigamed, Tiago disse que estranhou os valores e confirmou com José Florencio que seria seu superior se era para dar continuidade ao processo. Eu recebi a solicitação do pagamento, eram 2 notas, chamou atenção o valor, chamou atenção, o orçamento da saúde é de bilhões, ok, mas 33 milhões chama atenção sim, chamou minha atenção. E eu perguntei, tem que pagar antecipado? Tem que pagar antecipado. E aí eu conversei pessoalmente mais uma vez com o Zé. Zé, são 2 notas, vamos pagar as 2? A Márcia falou que tem que pagar as 2, senão a empresa não entrega. Esse era o contexto. Ou paga a nota, ou a empresa não entrega. Em todos os processos de pagamento antecipado, esse era o contexto. Ele foi questionado ainda sobre quem seria o culpado pelas irregularidades, como, por exemplo, o pagamento antecipado dos valores, sem garantia. Deputado, eu não consigo dizer para o senhor um culpado. Tá? O meu sentimento, depois, quando houve essa denúncia na mídia, foi de total frustração. Eu tenho um sentimento assim, de frustração, um sentimento de equipe. Nós erramos. Agora, apontar para o senhor quem é o culpado, eu não consigo dizer para o senhor, o secretário sabia, eu não consigo dizer para o senhor, o secretário não sabia. Tá? Eu não tive contato com essas pessoas. Eu sabia, a coordenação do fundo sabia, a SGA sabia, porque com essas pessoas eu tive contato. Um estudo europeu aponta que a Covid-19 é benigna para a grande maioria das crianças e também de adolescentes. As mortes infantis pelo novo coronavírus são extremamente raras. As mortes infantis por Covid-19 são extremamente incomuns, pois ocorrem apenas em menos de 1% dos casos. É o que aponta um estudo europeu que confirma que a doença é benigna para a grande maioria das crianças e dos adolescentes. No total, 82 centros de saúde participaram deste primeiro estudo europeu sobre pacientes entre 3 dias e 18 anos. A pesquisa foi publicada pela revista especializada The Lancet Child and Adolescent Health. Liderado por especialistas de Espanha, Grã-Bretanha e Áustria, este trabalho mostra, em primeiro lugar, que entre os quase 600 pacientes com menos de 18 anos estudados, todos infectados com a Covid-19, apenas 25% tinham problemas médicos pré-existentes. Já a proporção de adultos com patologias anteriores que se contaminam com o novo coronavírus é muito mais elevada, segundo os estudos. Dos pacientes estudados, apenas 4 morreram, todos com idade superior a 10 anos, e 2 deles já apresentavam problemas médicos. Houve 48 crianças que desenvolveram uma forma grave da doença, necessitando de internação em terapia intensiva. O estudo levou em consideração apenas dados hospitalares e não inclui casos benignos para os quais não é necessária assistência médica. Isso significa que a verdadeira taxa de letalidade entre jovens pode ser provavelmente muito menor do que a observada no estudo. Uma empresa com nacionalidade norte-americana relatou os resultados preliminares animadores dos testes de uma vacina experimental contra o coronavírus. Mais uma esperança brota no horizonte na luta contra a Covid-19. A empresa americana de biotecnologia Inovio relatou nesta terça-feira resultados preliminares animadores dos testes de uma vacina experimental contra o novo coronavírus. Administrada em 40 voluntários, a vacina desencadeou uma resposta no sistema imunológico em 94% dos que completaram o ensaio clínico da fase 1. Nesta fase, cada um recebeu 2 doses com 4 semanas de intervalo. A vacina da Inovio, denominada INO 4800, foi projetada para injetar DNA com o objetivo de ativar uma resposta específica do sistema imunológico contra o vírus SARS-CoV-2. O medicamento é injetado por via subcutânea e em seguida ativado com um dispositivo semelhante a uma escova de dentes. O dispositivo administra o impulso elétrico por uma fração de segundo, permitindo que o DNA penetre nas células do corpo e cumpra o objetivo.
A Inove é financiada pelo Departamento de Defesa americana e pela ONG CEP. O experimento está incluído no plano do presidente Donald Trump para produzir centenas de milhões de doses de vacina em janeiro. Os Estados Unidos registram mais de 125 mil mortes e quase 2,6 milhões de casos de coronavírus, o maior número de casos no mundo. Segundo o London School of Hygiene e Tropical Medicine, um total de 23 projetos de vacinas contra a Covid-19 realizam ensaios clínicos em humanos. Os usuários de planos de saúde não precisarão mais pagar para realizar o teste rápido que detecta o coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Complementar tornou, a partir do início desta semana, obrigatória a cobertura de teste de Covid-19. As reclamações de consumidores contra os planos de saúde não são novidade. E durante a pandemia do novo coronavírus, muitas queixas foram registradas. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde o início de março, quando a pandemia começou a avançar pelo Brasil, até o dia 15 de junho, foram mais de 4.700 reclamações relacionadas à Covid-19. 36% se referem a dificuldades de atendimento relativas à testagem para a detecção ou tratamento da doença infecciosa. Os beneficiários, até então, precisavam pagar para fazer o teste e sem direito a reembolso. Em alguns casos, a conta passava dos R$200. Mas depois da determinação da ANS, os planos de saúde não têm mais escapatória. A partir de agora, os planos de saúde são obrigados a cobrir os testes rápidos que detectam a Covid-19. Os usuários poderão solicitar os testes sem nenhum custo extra, se estiverem apresentando qualquer sintoma de gripe, seja tosse, febre, coriza ou dificuldade para respirar, desde que tenham um encaminhamento médico. Não pode chegar qualquer pessoa a achar que vai conseguir fazer o teste. Eles estabeleceram pelo menos ali 2 diagnósticos. O primeiro, que seria a tal da síndrome gripal. Se verificar que ele está com um quadro agudo, o médico vai ter que passar no médico e a partir daí vai ser a indicação para fazer esse teste, ou então, se já for diagnosticado também com a síndrome respiratória aguda grave, que essa daí, de fato, o médico já vai atestar e pedir para que faça, para comprovar, para ter certeza se realmente é ou não caso de Covid. Segundo a ANS, a decisão foi tomada em reunião da diretoria colegiada e passa a valer a partir desta segunda-feira. O procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência. A partir do momento que figurou no rol da ANS, os planos não podem recusar. É importante destacar que essa estipulação, essa resolução, ela decorre de uma decisão liminar que foi proferida lá em Pernambuco numa ação civil pública, que a Associação de Defesa dos Usuários dos Planos de Saúde ingressou, houve essa decisão liminar, então a partir daí foi que aconteceu a reunião na ANS e então eles resolveram editar essa resolução. Já a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, diz que as operadoras cumprirão a determinação da ANS, que por sua vez foi incorporada por uma decisão judicial que ainda está em tramitação e, portanto, pode ser revista. A inclusão dos testes sorológicos na cobertura dos planos de saúde foi uma determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tomada diante de um processo judicial. Foi uma decisão judicial que não leva em consideração aspectos técnicos e que ainda está sob júdice. Mudanças ainda poderão acontecer. A incorporação se dará desde que cumprida as diretrizes de utilização, em uma avaliação diagnóstica do médico assistente. As chuvas que caíram na região nos últimos dias amenizaram o problema da estiagem em Cocal do Sul. Pelo menos é o que garante o prefeito Ademir Magaim. Depois de ter que decretar situação de emergência por conta da estiagem, o município de Cocal do Sul vai se aproximando da normalidade. O decreto foi assinado no mês de maio, quando os 3 reservatórios que abastecem a cidade ficaram com nível muito baixo. O município, por meio do SAMAI, chegou a pedir auxílio da Casan para atender as comunidades. A Casan, como nós temos ali a comunidade do São Simão,
que está muito próximo à nossa comunidade, que é Jardim das Palmeiras, e então nós interligamos a nossa rede à rede da Casan e tivemos o fornecimento de água por aproximadamente um mês. Hoje já está cortado, já não estamos mais com água da Casan, mas por mais de um mês, e abastecendo em torno de 800 famílias. Isso foi uma ajuda muito importante, muito boa. Naquele momento mais difícil que nós estamos passando, a Casan estendeu as mãos e ofereceu água, e isso deu um resultado muito positivo. Mas hoje, segundo o prefeito, com a chuva registrada nas últimas semanas, a situação começa a melhorar. Olha, a palavra correta é amenizar, né? A situação hídrica não está normal, né? As barragens estão com um volume de água ainda bastante baixo, mas todo o sistema de abastecimento ele está normal. Nós não temos mais revezamento, nós não temos mais fechamentos de bairros, abre um, fecha o outro, enfim. O que nós estamos fazendo lá? Estamos fazendo uma campanha muito forte, mostrando para a população que dá para reduzir o consumo. E isso eles vêm mostrando isso. Nós tivemos uma redução muito boa, a população aderiu à economia e por isso nós estamos mantendo todo o abastecimento normal. Não há nenhuma residência que não esteja recebendo água, né? Segundo o prefeito, os reservatórios ainda operam abaixo da sua capacidade, mas já é possível realizar o abastecimento de todo o município. As comunidades que estavam recebendo água por caminhão-pipa eram mais para a agricultura, né? para a agricultura. Todo o nosso sistema de abastecimento ele atinge o interior também, então hoje todos estão recebendo água de forma normal. Mas apesar das dificuldades enfrentadas até aqui, a crise hídrica, segundo o prefeito, também tem muito a ensinar. É preciso agora pensar no futuro e se preparar. Nós temos 3 pontos de captação e nós estamos levantando esses pontos de captação para ver a possibilidade de ampliar o armazenamento. Nós hoje temos água armazenada sem... cortando toda a entrada de água, se as nossas barragens estiverem cheias, elas duram por um mês a um mês e meio. Bom, o que nós estamos estudando? A possibilidade de ampliar esse ponto de captação, e nós precisamos ampliar para aproximadamente de 8 a 12 meses, que aí nós temos a certeza de que poderemos enfrentar uma estiagem prolongada. Além disso, o governo do município deve investir ainda mais no tratamento da água. Nós comprarmos uma máquina para fazer a filtragem do flúor. Cocal do Sul, ele tem hoje 5 poços artesianos que, como ele tem um teor de flúor muito elevado, então ele não pode ser usado para consumo humano. Esta máquina, ela retira 80% do flúor. E isso quer dizer, por exemplo, só num poço artesiano que nós estamos fazendo o estudo, ele vai abastecer em torno de 40% da população. Então, esta máquina, ela já está com um processo bem avançado, devemos licitar aos próximos meses, e isso vai nos dar um grande impulso. E mesmo em época de estiagem, nós podemos, inclusive, trabalhar com todo o sistema de abastecimento através dos poços artesianos. Então, são várias frentes que nós estamos trabalhando no sentido de, eu quero crer que até dezembro, final do meu mandato, deixar todos esses pontos encaminhados e abertos para que, de fato, a próxima administração já tenha um norte de como resolver totalmente o problema. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.